Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do Futiclays, uma boa tarde a todos. Iniciamos hoje mais uma live, já passamos aí, eu acho que de 30 lives nessa quarentena. Um momento de reflexão para a gente compartilhar muito conteúdo. Já já, Eduardo Oliveira, vou colocar ele aqui em contato conosco. Conectando as nossas imagens. Boa tarde, professor. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que estão conosco aí. Um grande prazer participar dessa resenha aí durante essa quarentena. Obrigado, a gente que aceita o convite, agradece você pelo tempo cedido, agradece a Futipress, em nome do Marcelo Ferreira, seu assessor de imprensa, sempre muito carinhoso, muito atencioso e muito competente com a gente aqui do Futiclays, muito bacana. Professor, aproveitando essa quarentena para também refletir um pouco, né, discutir futebol, um momento diferente para a gente, né, um momento difícil, não só no futebol, mas no mundo como um todo. O que você tem aproveitado aí também para estudar, para trabalhar? Outro dia até vou começar já te fazendo uma pergunta. Eu achei bem interessante o pessoal do Futegol, não sei se você já ouviu falar, aqui de Minas. Eles trabalham com só até o sub-17, eu acho. E eles fazendo reuniões assim com os atletas para discutir futebol, né? Porque não tem treino, né? E fazendo reunião virtual assim. Você acha que é bacana esse tipo de iniciativa? Você acha que talvez seja um pouco. Os atletas não têm muito essa questão de estudar, de querer ir atrás, né? Faz mais aqueles treinos mais físicos em casa mesmo. Você acha que surte algum efeito interessante? Olha, eu acho que está todo mundo se adaptando a essa nova realidade, né? Assim que a gente suspendeu as atividades lá em Xerém, nós tivemos algumas intervenções com os atletas, não só em termos de treinamento físico, como você falou, mas muito em cima de análise de imagem, de troca de informação através dos nossos grupos, através do grupo da metodologia lá do clube, os treinadores também trocando muita informação, as estratégias que a gente estava tendo junto aos atletas, porém, a gente deu férias aos meninos, né? E eles estão Hum, agora na reta final de férias, inclusive a gente. E a gente respeitou esse momento, porque é um momento complicado, é um momento onde as pessoas elas estão se habituando a estarem de quarentena, né? Eu acho que poucas pessoas passaram por isso anteriormente, eu não conheço, eu não passei. E nesse momento a gente está respeitando para que cada um tenha a sua estratégia, cada um consiga realmente fazer o que for melhor dentro do contexto familiar. E aí sim, a partir do momento que a gente encerrar as férias e tiver algum tipo de posicionamento já, a gente vai criar uma estratégia maior e aí estimulá-los a diferentes aspectos de treinamento, mas entendendo o treino como uma parte muito conceitual também, muito mental, e não só o treino físico. O treino físico ele faz parte, obviamente, porque a gente precisa da nossa capacidade física para realizar as ações do jogo que a gente toma a decisão, identificando o melhor momento para tal. interessante. Na verdade, eu acho que eles fizeram essa iniciativa mais com os atletas mais jovens, porque tem essa questão das férias mesmo, porque a partir do momento que eles entram em férias, não tem como exigir isso deles. Então, acho que até os 15 anos que não tem o contrato profissional, então não tem a férias regulamentada, né? Acho que seria mais fácil fazer esse tipo de atividade. Mas vamos lá, professor. Uma pergunta, algumas perguntas aqui. A gente tem um grupo de estudos nosso do Futiclays, então eu selecionei algumas perguntas que o pessoal fez e vou citando o nome de cada um pela respectiva pergunta. A primeira pergunta é do Pedro Botelho, um colaborador nosso. Quando a gente se fala em gestão esportiva, né, ela normalmente é falada sobre um viés muito administrativo, né, puramente administrativo, e a gente esquece do aspecto prático do futebol, que é a gestão de pessoas e que o treinador é um, um, uma pessoa, um stakeholder nessa gestão de pessoas fundamental. Mas a gente também sabe que o treinador não é exclusivo, né, nesse ambiente de gestão de pessoas. Os demais sujeitos do processo do futebol têm importância, como o dirigente, os atletas, aqueles que têm um perfil de liderança, o capitão da equipe, os executivos e até mesmo os agentes, os intermediários do atleta. Como que você vê o papel de cada um deles nessa engrenagem, né, de gestão de pessoas? Eu acredito em filosofia de formação, acredito em filosofia de como a gente quer fazer as coisas. Então, isso vem desde a nossa diretoria, que é a parte estratégica, que é quem fala qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão, qual que é a nossa visão e principalmente quais que são os nossos valores. A partir desse momento, o treinador como líder principal
no aspecto de campo, né, no aspecto com os jogadores e comissão técnica, ele tem que praticar esses valores e conseguir realmente dar vida a esse propósito. No momento que ele faz isso, ele consegue dividir as responsabilidades com os membros de comissão técnica, porque todos entendem a filosofia de uma mesma forma. Todos têm o mesmo norte. E aí todos conseguem exercer a liderança que cabe a cada função para que os jogadores que são o centro do processo possam se desenvolver. E o legal é falar também o quão importante é a gente tornar o jogador protagonista. Porque não adianta somente a gente direcionar as coisas. A gente tem que observar e entender também as ideias que eles têm para que a gente possa agregar como líder ao contexto geral da formação desses meninos. Então, eu acredito que a gestão de pessoas ela é liderada inicialmente pela diretoria do clube, que vai ditar a filosofia, e a gente entendendo isso, a gente tem que praticar isso no dia a dia para que esses meninos se sintam inspirados pelo treinador e pela comissão, e aí sim eles tenham essa fome de realizar tudo que a gente está propagando e sugerindo para eles, e aí da forma a que eles possam evoluir como seres humanos e aí, consequentemente, como jogadores de futebol. Interessante. Professor, a próxima pergunta é do Flávio Almeida. Muito se fala hoje da questão da transição, né? Algumas dificuldades que são discutidas, né? O atleta, quando ele sai do juniores para o profissional, algumas coisas mudam na vida dele, né? A fama, mais seguidores no Instagram, provavelmente um contrato com uma disponibilidade financeira maior, ou seja, da noite para o dia ele passa a ter acesso a comprar coisas que antes ele não podia nem imaginar, né? E aí, para complementar essa pergunta de quais são as principais dificuldades da transição dos juniores para o profissional, tem uma frase muito interessante do Ricardo Drubsky no livro dele que, segundo ele, tem uma máxima no futebol: se o cara não jogou até os 18, 19 anos, ele não joga mais. Então a gente acaba descartando aqueles que estão naquela faixa etária entre 20 e 23, né? Algumas equipes têm até o sub-23, que é também chamada de equipe de transição. Foi debatido isso há muito tempo, a importância de ter, inclusive, um campeonato dessa idade. Como que você vê a dificuldade e ainda essa máxima que ainda persiste, né? Não sei se você acredita que o livro do Ricardo é até um pouco mais antigo, de que a gente acaba descartando os atletas que até os 20 não jogaram bem, e que às vezes até, não raro acontece que ele não vai bem num clube e com 23 anos estoura em outro, né? Eu acredito que a gente tem que deixar bem claro para o jogador que ele faz parte de um clube. Independente da categoria que ele está, devido à idade dele ou até pelo desempenho, que existem casos de jogadores mais novos que pulam categoria por merecimento. A gente tem que deixar muito claro que o processo ele é vertical. Ele é um processo onde a gente tem uma mesma filosofia. Para quê? Para que quando a gente tenha períodos de estágio, de jogadores, por exemplo, de 16, 17 anos no sub-20, ou de jogadores do sub-20 no profissional, ele entenda que ele faz parte do plantel de jogadores do clube, ou seja, do Fluminense. Se ele vai fazer o período de treinamento com a equipe profissional e vai vir jogar um jogo de Campeonato Brasileiro pelo sub-20, ele não está descendo e não está subindo. Ele está recebendo os melhores estímulos que nós e o pessoal que representa ele concordamos para que ele possa evoluir. Então, um jogador que tem a oportunidade de ascender e ter essa experiência, essa bagagem no profissional com pouca idade, como a gente teve Marcos Paulo e João Pedro, por exemplo, e o Miguel, que desde o primeiro ano de juvenil já fez um período no profissional, mas eles ainda fazem parte do plantel do Fluminense como um todo. E aí isso faz com que a gente minimize, porque a gente não vai extinguir esse problema. Isso é um problema que acontece, obviamente, porque depende da interpretação de todo mundo que está em torno desse atleta e também desse atleta. Por isso que a comunicação clara ela é muito efetiva. Então, desde que o menino de 16 anos, quando ele assina o primeiro contrato conosco, ele tem que ser comunicado dessa estratégia para que ele possa entender o processo de desenvolvimento como um todo. E aí a gente não vai ter tanto problema com um menino, às vezes, de 20, 21 anos, que ainda não consegue ter uma oportunidade no futebol profissional. A gente tem ele entendendo esse processo, e aí, caso nesse momento a gente tenha uma equipe sub-23, o que facilita muito essa transição, ou não tendo uma equipe sub-23, que ele vá para uma outra equipe
para conquistar essa bagagem. E aí, de repente, voltar para o clube, que ele entenda que isso faz parte do crescimento dele e que ele não está nem sendo jogado para escanteio ou nem está sendo idolatrado. Que ele está simplesmente cumprindo as etapas que o processo de formação precisa que ele cumpra para que ele possa realmente chegar no máximo potencial dele. Interessante. Professor, outra discussão que eu tenho tido aqui nas lives, né, que eu queria também abordar com você, que eu acho que é importante, eu discuti isso com o Léo, zagueiro do Cruzeiro, com o David, hoje treinador, ex-atacante. Alguns treinadores têm reclamado um pouco, né, você trabalha muito com essa geração a partir dos anos 2000. E até porque eu estava escutando sua entrevista no Futuro e você falando, e alguns treinadores já tinham falado que é a geração dos melhores momentos, né? De não querer assistir o jogo todo, de querer tudo muito instantâneo. Mas eu vou mudar um pouco a pergunta. Os atletas hoje, tão logo cedo, com 15, 16 anos, já querem imitar o cabelo do Neymar, fazer o brinco igual do Neymar, a tatuagem. Eles se espelham em outros tipos de comportamentos dos atletas profissionais. E aí, discutindo com o Léo, né, zagueiro do Cruzeiro, que tem um perfil social muito forte, de fazer projeto social, ele não é esse cara, tipo, de expor a imagem dele nesses assuntos que a gente pode colocar como mais simples, mais fúteis, né? Ele quer passar uma imagem de uma formação integral para o atleta. Como que a gente pode manipular ou fazer o atleta de base entender que ele tem que visar esse tipo de comportamento como referência, né? E não esse comportamento mais banal, como o cabelo, ter o carrão, ter a corrente de ouro? Eu acredito que o jovem jogador ele vai estar sempre em busca de um ídolo, de um espelho. E como a gente está falando de base, a gente está formando o jogador do futuro. Então, se a gente consegue fazer com que ele pratique os valores do clube, por exemplo, e que ele entenda que o processo de formação dele vai incluir uma rede social, vai incluir um agente jogador, vai incluir um patrocínio de chuteira, vai incluir o cabelo que ele coloca, já influencia as categorias mais baixas. Então, por exemplo, nós no Sub-20, nós sabemos a responsabilidade do comportamento de todos nós, comissão técnica e jogadores, porque isso influencia o Sub-17, o Sub-3, o Sub-11, porque todos eles estão se espelhando no jogador mais velho, assim como o profissional. Então, eu acredito que o que acontece no profissional é resultado de processos passados. O que a gente controla no momento é fazer com que esses meninos entendam o direcionamento, a filosofia, e entendam a prática desses valores para que eles possam tomar as melhores decisões, não só no campo, mas também na vida. E aí eles influenciarem positivamente as novas gerações. Mas assim, isso já acontece há muito tempo. Eu lembro quando eu tinha a idade de juniores, a gente também via Romário na época, a gente via o Ezio, a gente via esse pessoal também jogando moda. E cabe a nós termos ferramentas para que a gente possa entender qual a melhor decisão a ser tomada. E como clube, a gente entende um tripé de desenvolvimento para esse atleta. Ou seja, a escola, o clube e a família. E dentro da família a gente coloca os agentes, porque eles são partes. Eles ajudam ou dificultam, assim como o clube e a escola. Então, se a gente estiver muito bem alinhado, se essa engrenagem estiver rodando muito bem, eu acredito que a gente vai conseguir dar mais ferramentas para que esses jovens jogadores consigam dar melhores exemplos e aí influenciar positivamente as próximas gerações de jogadores. Interessante. Professor, agora falando um pouco da iniciação, né? Lá dos 8, 9 anos, hoje o atleta está começando cada vez mais cedo. Quais os erros e acertos que a gente tem cometido lá nessa iniciação, né? Talvez os treinos das escolinhas estão muito chatos, muito analíticos. A gente, claro que, igual eu estava discutindo ontem, não tem como mais lamentar tanto o fim da pedagogia de rua. Ainda tem, mas está acabando, né? Processo de globalização é uma coisa normal. Como que você está avaliando os erros e acertos da formação lá embaixo hoje? O que pode melhorar? O que está certo? Olha, eu acredito que tudo é evolução. Eu acho que a gente vai aprendendo com as práticas. Hoje, tem se falado muito, e algumas federações já têm praticado, a redução do espaço de jogo e também do número de jogadores. Isso não é um achismo. Isso são diversos estudos que a Europa começou a identificar antes da gente, começou a entender o porquê que o futebol brasileiro, por exemplo, tinha uma relação com a bola melhor, e aí eles foram até o futsal, até o futebol de rua, e viram que com um espaço menor e com uma relação
de jogadores menor, a possibilidade daquele jogador participar do jogo e entender e aí, nesse momento, a gente já vê Acho que deu uma. um futebol de 7 sendo introduzido nas categorias menores, um futebol de 9 sendo introduzido, a redução do espaço de jogo e também a redução do número de jogadores, a redução do tamanho de uma baliza, a redução do tamanho de uma bola. Para quê? Para que a gente não entenda o jovem jogador como um mini adulto, que é para que a gente respeite o momento de maturação psicofísico social desse jogador e que a gente consiga dar o melhor estímulo para que ele evolua. Então, assim, o que está certo, o que está errado, eu não tenho a capacidade de falar o que é certo e o que é errado. Eu tenho a capacidade de observar o que vem fazendo, a evolução que tem dado e os resultados que esses jogadores vêm contribuindo no processo. Então, quando a gente fala de iniciação aqui no Brasil, a gente fala muito do futsal. É uma excelente iniciação. A gente joga 4 na linha e 1 no gol. Só que fica uma distância muito grande se você pular do futsal para o futebol de 11. Ou seja, a complexidade daquele jogo, ela aumenta de uma forma muito drástica. Então, se a gente conseguir ir pedagogicamente progredindo do futsal para um fut 7, para um fut 9, até o futebol de 11, eu acredito que a possibilidade daqueles jogadores entenderem melhor o jogo e evoluírem dentro das suas capacidades, ela vai ser maior. Interessante. Professor, hoje em dia a gente está numa comissão cada vez mais interdisciplinar, né? Antes, rapidinho, tem uma pergunta aqui do Rodrigo. O Rodrigo, o Eduardo já respondeu isso, a questão do atleta voltar, às vezes, para uma categoria anterior, depois, se você perdeu, a gente vai disponibilizar no YouTube. Mas vamos lá. Hoje a comissão é muito interdisciplinar, né? Tem profissionais de todas as áreas. Eu estava lendo um livro outro dia, O Perfil do Treinador no Século XXI, eu esqueci o autor, é um livro pequenininho, assim, e eu achei muito interessante ele colocando que hoje o treinador ele tem que ter um conhecimento mínimo de todas as áreas do futebol, né? Não só da parte física, humana, mas também até um pouco do direito esportivo, do contrato, ter uma noção básica, né? Porque é coisas que influenciam na liderança dele, qualquer coisa que muda no contrato do atleta, né? Tem até aquela questão de que eu estava vendo o Ancelotti falar também, que é muito difícil lidar. Você está na base, não tem essa situação, né? Mas é muito difícil lidar quando o atleta tem um contrato por gol, por exemplo, que ele vai ganhar dinheiro, vai chegar na cara do gol e não vai tocar a bola, ele vai tentar fazer o gol, né? Como que você vê a importância do treinador entender um pouco de cada área, até a área que talvez não esteja diretamente com ele ali no campo, a área de um viés mais administrativo mesmo? Ele fala que, nesse livro, depois eu vou te mandar, ele fala que o treinador tem que ser até um mini empreendedor, ter uma noção básica disso. Isso é legal porque a gente tem um processo lá em Xerém, que foi introduzido em 2017, que é o Programa de Formação Continuada. E todos os profissionais, não só da área técnica, mas desde da captação, da nutricionista, da assistente social, ou seja, todos os departamentos, eles se reúnem uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas, dependendo do calendário, para que a gente discuta aspectos pertinentes ao futebol. E aí, entendendo o futebol como a conjuntura dessas diversas disciplinas e a interação delas. Quando a gente fala isso, a gente começa a abrir a cabeça de todos os profissionais que fazem parte desse ecossistema do futebol. Ou seja, quando eu tenho lá o nosso coordenador administrativo participando de uma reunião e falando sobre contratos, eu, como treinador, eu tenho que ter a mente aberta e captar as informações que vão ser pertinentes à minha prática. Óbvio que o meu coordenador administrativo vai dominar muito mais essa disciplina e é a função dele. Mas eu preciso contextualizar para a minha prática a disciplina que ele está apresentando, assim como a nutrição, a parte física, ou seja. E 2 disciplinas que a gente vem valorizando muito hoje no Fluminense é a parte de psicologia e assistência social. Por quê? Porque a gente não consegue ver a dissociação do jogador para o ser humano. Então, quando a gente consegue aliar essas 2 disciplinas no dia a dia de campo, a gente consegue ter uma assimilação maior dos conteúdos, que é como a gente se comunica com eles, que é o jogo de futebol, e nós, da comissão técnica, conseguimos ter uma visão muito mais holística de como formar essa próxima geração de jogadores profissionais do clube.
Interessante. Professor, ainda sobre o perfil do treinador, né? É uma discussão que já vem há muito tempo, né? Se o treinador de base tem que ser antes educador ou treinador, mas eu acho que, apesar dela talvez já esteja um pouco superada, ela ainda é necessária porque a gente ainda vê, né? Muitos treinadores jogando só para vencer na base, chega final de jogo, em vez de continuar trabalhando as ideias de jogo, né? Trabalhando os comportamentos, os conteúdos, já começam a armar o time para poder fechar um pouco, para ganhar o jogo. Como que você vê isso? Acho que quanto que você acha que a gente vai dar esse passo à frente no futebol brasileiro do treinador entender que ele também é um educador e que ele tem que pensar em formar antes também? Olha, eu acredito que quando o clube disponibiliza um currículo de formação, quando o clube disponibiliza ferramentas metodológicas, quando o clube te cobra preenchimento e prática dessas ferramentas e de uma filosofia de formação, a gente começa a entender o que é realmente a formação de um jogador. Quando a gente não tem esses parâmetros, o único parâmetro que você costuma ter é o resultado do jogo. Então, na verdade, isso é uma evolução que a maioria dos clubes hoje de Série A e Série B estão encontrando, e até alguns clubes de Série C e Série D. Então, tem clube pequeno, considerado pequeno no Rio de Janeiro, que já tem processos muito bem estabelecidos e você vê no jogar deles que eles têm boas ideias, bons conceitos e aí, por resultado, eles competem mais. Então, eu costumo falar que um processo bem direcionado e bem praticado, ele vai gerar competitividade. Gerou competitividade, você se aproxima muito mais de resultado positivo do que de resultado negativo. E aí eu estou falando de vitórias e derrotas. Se aproximando muito mais de resultados positivos, você está estimulando conteúdos para que aquele ser humano possa evoluir através do futebol e você está dando uma bagagem de vitórias para ele, porque é importante ele ter essa bagagem para que ele possa se formar um jogador de alto nível. Então, na verdade, eu acredito que esse viés de evolução das categorias de base do Brasil nesses últimos 15 anos, 10 anos, ele tem dado a oportunidade de nós, treinadores, praticarmos mais de pedagogia. De nós, treinadores, entendermos mais o ser humano. Porque hoje nós não somos só julgados pelo resultado, nós somos julgados também pelo resultado. Mas a gente tem o coordenador técnico, o coordenador metodológico, o diretor executivo, com uma capacidade muito maior de avaliar processo, de avaliar planejamento, de avaliar controle de processo. E aí a gente começa a entender o clube como um todo, se o trabalho está sendo bem desenvolvido ou se o trabalho precisa ser melhorado. Então, acho que é essa evolução que tem se dado em muitos dos clubes do Brasil. Interessante. Professor, a gente discute muito calendário profissional, né? Mas recentemente eu tenho visto uma discussão com relação ao calendário do Sub-17 e Sub-20 que está cada vez mais recheado, né? Tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, os estaduais, os clubes às vezes colocam para disputar campeonatos internacionais a fim de mercado, de comercializar a marca internacionalmente, que é importante, né? E a impressão que às vezes eu tenho, e aí eu queria saber se você concorda ou se não, para me corrigir, que com esse recheio de muitos jogos, acaba que os treinadores, os jogos, o elenco é preparado para o próximo jogo, muito para o próximo jogo, em função do adversário, e conceitos atemporais de jogo, às vezes ficam de fora, pelo excesso de jogo mesmo, que já tem que mostrar o vídeo do adversário, já tem que trabalhar, papapá, e acaba deixando de lado alguns conceitos atemporais. Você concorda ou mesmo tendo um tanto de jogo, dá para incluir esses conceitos atemporais? Eu acredito que a gente tem que ser justo com o que está acontecendo. Eu lembro que em 2012 nós tínhamos uma discussão muito grande. Nós precisamos de mais jogos das escolas diferentes que constituem o Brasil. Ou seja, precisamos mais jogar contra o Internacional de Porto Alegre, precisamos viajar mais para o Nordeste para que a gente tenha essa interação maior. Pois bem, foi feito. A gente agora tem o Campeonato Brasileiro Sub-20 com 19 rodadas. Campeonato Brasileiro Sub-17 com 9 rodadas, mais o mata-mata desses dois competições. A gente tem Copa do Brasil. Então, a gente, a nível nacional hoje, eu acho que a gente está muito bem servido do 17 para cima, incluindo até o Sub-20. Eu acho que o momento agora a gente praticou. Né? A gente já tem 2 anos que o Campeonato Brasileiro Sub-17 criou-se ano passado. Então tem 1 ano do Campeonato Brasileiro Sub-17 e tem 5 temporadas de Campeonato Brasileiro Sub-20.
as Copas do Brasil dessas categorias já existem há mais tempo. Nesse momento, chegou a hora da gente sentar e falar assim, tudo bem, o que está acontecendo? Poxa, a gente está começando a jogar toda quarta e todo sábado, porque nesse meio tempo também tem o campeonato estadual. Então, o grande momento agora, e eu acho até que a quarentena facilita isso, de discussão sobre planejamento, é a gente entender o quanto de campeonato estadual, o quanto de campeonato brasileiro, o quanto de Copa do Brasil, qual o período que os clubes costumam viajar internacionalmente, porque isso é de suma importância para a bagagem, para o repertório desses meninos, e a gente sentar e fazer um calendário entendendo as diferentes federações de diferentes contextos, porque a gente tem uma federação no Acre e tem uma federação no Rio de Janeiro. O que funciona no Rio, de repente, não vai funcionar no Acre, mas essa equipe do Acre, ela disputa uma Copa do Brasil. Então, a gente precisa agora sentar e entender como que a gente maximiza a formação. E dentro de uma formação, ele precisa de um período sensível de treinamento, para que a gente não especialize precocemente esses jogadores visando a competição que a gente tem de 3 em 3 dias, assim como o profissional questiona. Então, eu acredito que hoje a gente tem 2 boas estratégias a nível nacional, a gente tem uma boa estratégia a nível estadual e a gente tem viagens internacionais. Agora, a gente precisa periodizar. Essa palavra é como que a gente organiza os períodos competitivos dentro de um ano letivo, porque a gente tem que levar em consideração o ano letivo também. E a gente ainda tem mais um fator, que são as convocações das seleções brasileiras de base e as competições. Quais são as competições das seleções brasileiras de base? Aqui, aqui, aqui. Então, aqui, aqui, aqui é data FIFA. A gente não pode ter competição. Porque esse menino é interessante ele viajar. Então, assim, é realmente a gente criar uma equação e entender essa periodização. Agora, a gente tem os ingredientes hoje. Antes a gente não tinha ingrediente, antes a gente não conseguia fazer um bolo, porque faltava. A gente tá meio que reclamando ao contrário um pouco, né? A gente agora não pode colocar muito ovo ou muita farinha no bolo. A gente tem que adequar para que a gente realmente dê a oportunidade de formação para esses meninos. Bacana. Professor, agora falando como o futebol como um todo, a gente tem visto os treinadores portugueses ter muito sucesso, né, no mundo todo, né? Agora teve o Jorge Jesus e o sucesso dele ocasionou a vinda de outros portugueses, que o futebol brasileiro tem um pouco de modismo, né? Aí o Santos trouxe o Jesualdo, o Avaí trouxe o Augusto Inácio, que já foi mandado embora, o Red Bull ia trazer um português, estava quase fechado, depois veio o Felipe Conceição. Mas a pergunta não é essa sobre o modismo, não. Por que você acha que o futebol português tem tanto sucesso ao redor do mundo? Em números é muito grande, o número de treinadores espalhados em todos os cantos e com sucesso. E você acha que falta também... porque a literatura de lá todo mundo fala que é muito boa, né? Você chega numa livraria em Portugal, tem milhares de livros. Por que a gente aqui não tem também? Eu sei que o Ricardo Drubs tem um livro muito bom, mas por que se a gente pegar a lista dos 20 treinadores de Série A, ninguém tem um livro, né? Assim, ninguém senta para escrever, para colocar suas ideias, para estudar. Se eu jogar José Mourinho livros aqui agora no Google, vai achar 20 livros. Claro que alguns não são escritos por ele, mas autorizados a alguém escrever por ele, com as ideias dele. Por que a gente ainda está parado nisso aqui no Brasil, na sua opinião? Olha, eu tenho que analisar, eu tenho que ir lá para trás um pouco para tentar entender o porquê disso, porque isso é complicado. Agora, se você for para a Europa, vamos para os Estados Unidos, por exemplo. Eu tive a oportunidade de estudar lá e jogar universitário lá. O jogador profissional de qualquer esporte nos Estados Unidos, ele tem uma formação. Ele é estimulado. Hoje você não pode mais sair do colegial e ir para uma NBA. Você tem que passar por uma faculdade. Antigamente até poderia. Mas a gente está estimulando a educação dessas pessoas desde sempre. No Brasil, a gente sempre concorreu educação e esporte. Então a gente costumava falar que, para esse cara ser muito bom, ele não consegue ir na escola. Então, quem são e quem sempre foram os nossos treinadores? Ex-jogadores, a maioria das vezes. Ex-jogadores que não tiveram esse estímulo, muitas das vezes, e não têm essa prática de realmente registrar, mas que são excelentes no dia a dia, têm excelentes ideias, conseguem fazer processos de alta qualidade, só que não têm o hábito de registrar. E quando você vai para a Europa, ainda mais se falando em Portugal, o sistema de ensino português é de altíssima qualidade.
você tem a Escola da Ponte, você tem inúmeras estratégias fora da caixa em Portugal que gera esse interesse pelos profissionais em geral. E aí o futebol ele é mais uma parte de uma sociedade que vem sendo estimulada a pensar, registrar e praticar. Então, eu creio que a partir do momento que a gente consiga formar esse jogador do futuro com essa consciência, pode ser que daqui a 15, 20 anos, quando esses jogadores estiverem encerrando a carreira e passando a ser gestores, passando a ser treinadores de futebol, que eles tenham esse entendimento e consigam registrar mais e mais. Mas você falou de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Ricardo Drubsky. O Ricardo Drubsky, desde os anos 90, ele registra. Ele escreve. Mas é uma outra prática. E aí eu tenho certeza que ele influenciou positivamente várias pessoas que estiveram com ele no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, no América, em todos os clubes que ele passou. Então, isso eu acho que é o processo evolutivo de uma sociedade como um todo. E aí o futebol ele é um dos exemplos que a gente pode ver em termos de registro de ideias. Porque livro nada mais é do que eu pegar as minhas ideias e conseguir colocar no papel. transcrever no papel. Isso não é fácil. Isso é difícil. Quem já escreveu um livro sabe o que eu estou falando. Então, quando a pessoa não foi estimulada na formação dela, é muito difícil ela conseguir. Ela pode se associar a outras. Já vai começar a ter uma interpretação do que você está falando. Então, como o Guardiola faz um pouco, né? Com o Martin Perenal, né? Sim, mas é assim. Ele teve que vivenciar o Guardiola durante uma temporada inteira. E mesmo assim é a ótica dele. Não foi o Guardiola que escreveu uma coisa, é o Guardiola escrever o que ele pensa. Outra coisa é uma pessoa escrever o que ela está observando. Não deixa de ser uma interpretação. Pô, eu li o livro, achei super legal. Mas eu gostaria de ler um livro do Guardiola escrevendo. O próprio Alex Ferguson, liderança também é assim, né? Porque Alex Ferguson, liderança por... É claro que o cara deve dar uma revisada. Tira isso aqui, coloca isso aqui, né? Bem aqui, né? Não é assim, a Deus dará também, né? Deve ser, não, imagino eu. Eu acredito que seja fidedigno. Mas eu acho que o passo principal é a gente ler o livro do autor que praticou. E aí a gente está começando realmente a fazer isso que você está falando. Porque aqui no Brasil, os grandes treinadores praticaram e ganharam muita coisa. E ficaram no ritmo do futebol durante anos. Você vê agora nesses jogos que estão passando, você vê algumas modernidades para a época que nenhuma outra equipe fazia. Só que, infelizmente, a gente não tinha o hábito de registrar isso. Então, eu, como um jovem treinador, não consigo estudar o que Feola fez, o que Zagallo fez, o que todos esses treinadores fizeram. Então, eu espero que nós consigamos registrar o que nós estamos fazendo para que as próximas gerações tenham esse hábito e consigam evoluir dentro dessa perspectiva. Bacana. Professor, e ainda nessa pegada de formação nossa, é inegável que os cursos da CBF Academy de treinador são excelentes. Todo mundo está falando que não perde para nenhum. Eu nunca fiz o de treinador, mas fiz o de gestão de futebol e gostei muito, muito bom mesmo. Mas você acha que a gente talvez, um outro fator que a gente esteja um pouco atrasado, que começou tarde, né? Porque a CBF Academy acho que surgiu em 2012, por ali, e aí a UEFA já tem essa exigência da licença há mais de 20 anos, não sei se chega a 30, né? Você acha que a gente começou um pouquinho tarde também? Pode ser um fator que influencia essa formação nossa? Cara, eu vou te dar um depoimento, então. Eu faço parte dos cursos da CBF desde 2010, quando eu retornei ao Brasil. 10. Eu tive a oportunidade. O curso da CBF iniciou em 2005, só que ele não tinha uma periodicidade muito grande de cursos oferecidos. Então, ele em 2010 ele ganhou um corpo, e a partir de 2015, se não me engano, ele ganhou muito corpo, porque a CBF realmente estimula muito as pessoas a fazerem esse curso, e ela tem uma gama de oportunidades hoje. Não só estimula, como agora obriga, né? E não só de funções diferentes, você tem curso de preparação física, análise de desempenho, e também de datas disponíveis e de regiões do Brasil. Hoje você vai dar curso em Belém, você vai dar curso em Recife, isso há 10 anos atrás era impraticável. Então eu vou te dar um depoimento que, em 2010, as turmas tinham 20 alunos. Desses 20 alunos, 2 ou 3 eram ex-jogadores. A postura dos ex-jogadores no primeiro dia de curso era uma postura totalmente desinteressada. A partir do momento que a interação ela começa a ocorrer
E eles vão começando a entender o porquê que eles estão lá, que não é só pela licença, que eles estão adquirindo conteúdo e mais. Eles estão passando conteúdo para todos que estão ali, porque eles têm uma bagagem que ninguém ali que não foi jogador vai ter, que é a prática do dia a dia, é o vestiário, é uma competição, é entrar no Maracanã, no Pacaembu lotado. Isso aí não vai se ensinar numa faculdade, você vai precisar viver. Então, a partir do momento que a gente começa a conviver durante 10 dias numa Granja Comari, por exemplo, em 2010, você vê que o discurso das pessoas, não só do ex-treinador, mas também como profissional de educação física, que às vezes também ia contrariado, ele vai mudando. E aí, quando as pessoas saem do curso, elas vão propagando o alto nível de discussão que se tem lá dentro. E isso vai pegando. Isso vai no boca a boca, isso vai se propagando, as turmas vão aumentando, mais professores vão sendo oportunizados, e não só professores universitários, mas também professores, treinadores, preparadores físicos, gestores, pessoas da prática, e a gente começa a ter um entendimento que um curso que começou em 2005, ele começa a ganhar um corpo, começa a ter uma representatividade muito grande que, naturalmente, passou a ser obrigatório. Hoje, se você for nos grandes clubes brasileiros, a maioria dos treinadores de sub-15 para cima tem pelo menos a licença B da CBF. É óbvio que a CBF, em determinado momento, como ela fez, ela vai cobrar, dentro dos campeonatos que ela é a gestora, que o treinador tenha o curso dela. Tudo bem. Mas eu estou falando de 5 anos atrás, a gente já tinha diversos treinadores fazendo os cursos, mesmo eles não sendo obrigatórios. Por quê? Porque a gente via que a evolução era nítida do dia 1 Legal. ao dia 10. Então, isso eu posso falar porque eu já fui companheiro de turma de jogadores pentacampeões, eu já fui companheiro de turma de treinadores de seleção brasileira de base e profissional, e a gente, como cooperadores daquele processo, a gente vai evoluindo demais. E é recente, mas que ganha um corpo e que a gente acredite e que daqui a pouco a gente olhe e fale assim, pô, já tem 30 anos que a gente faz o curso. Pô, o EFA tem 60, tudo bem, mas a gente já está melhor do que eles. Ou a gente está num nível que a gente acredita, Igual. independente de ser melhor ou pior. Bacana, bacana. Antes tarde do que nunca, né? Acho que seu depoimento mostra que a gente já está no caminho certo, bacana. Professor, agora uma outra discussão que eu queria colocar com você é o craque, assim, sempre tem algum destaque na categoria de base e ele tem que ser educado, né? Mas infelizmente eu já vi várias vezes o clube passar a mão na cabeça daquele atleta de destaque que falta na escola, né? Ele fica com medo de tirar do jogo, de fazer algumas punições, porque ele é o craque, então acaba tratando diferente ele dos outros, né? Mas como que a gente pode evitar esse paternalismo, essa idolatria exagerada a possíveis candidatos a craque, de forma que a regra que vale para o grupo tem que valer para ele também? E eu também já ouvi da boca de atleta de 17 anos, tem que fazer 18 anos logo, porque depois de 18 anos eu não posso, o clube não pode me obrigar, porque a Lei Pelé, ela fala que o clube tem que dar educação para o cara até 18 anos, né? Não fala que ele tem que encerrar o ensino médio. Então, como que você vê vou chamar de mazela, porque eu acho que é um problema nosso do futebol de base? Eu acredito que é aquilo, é o tripé do desenvolvimento. Se o clube não conversa com a escola e não conversa com os pais, e a escola não conversa com os pais, vai dar problema. Isso aí eu estou falando por vivência prática. Se o clube se interessa pelo que a escola está estimulando e vice-versa, se o clube se interessa em trazer o pai para dentro do processo do dia a dia, a gente vai começar a ter uma comunicação mais unificada. A gente vai começar a ter uma valorização de comportamentos mais unificada. Então, exemplo, quando treinador, vou na escola de todos os meus atletas do Sub-17, junto com o treinador do Sub-15, e a gente faz uma apresentação da filosofia e metodologia do clube para a diretoria e para os professores da escola, a gente já está dando um braço para a gente trazer eles para dentro do nosso processo. No momento que a escola vem para dentro do nosso clube e também faz uma apresentação para os profissionais do clube, falando o que é o propósito, a filosofia da escola, como é que é a carga e a divisão de conteúdos dele, a gente está começando a entender o papel de cada um. Quando a gente traz os pais
e mostra para eles o percentual de jogadores da base que ganham mais de 2 salários quando eles se tornam profissionais, os pais já começam a botar o pé no chão. Quando a gente muda o discurso de que a escola é o plano B, porque se ele não for jogador de futebol, ele vai ter uma oportunidade. Isso, para mim, está totalmente errado. A escola é o plano A. Porque ele vai precisar de uma clara evidência quando ele virar o craque, quando ele virar um jogador internacional. Porque se ele não tiver a base escolar e a base familiar junto com uma boa formação de valores do clube, ele não vai ser um jogador que vai atingir o potencial. Ou seja, como é que a gente entende no Flu? A gente entende esse tripé tendo uma gerência muito grande em relação ao direcionamento que a gente está dando para a formação desse jovem jogador. Para que a gente não tenha esse tipo de discurso. Eu não sei se a gente vai conseguir ter 100% de aprovação em relação a isso, porque engloba muitas coisas. Um jogador de 17 anos hoje já está sendo negociado por milhões. Então, o interesse dele na escola não vai ser eu escalar ele ou não no final de semana. Vai ser eu inspirar ele a entender o porquê que a escola faz parte do processo dele. Porque se eu só tiver ferramentas de punição para esse jogador que já está sendo negociado por milhões, ele não vai comprar esse ideia. Agora, se a gente conseguir, junto com a família, com o empresário, com a escola, falar a mesma língua e mostrar para ele com exemplos práticos de jogadores internacionais que têm uma boa concepção, como você falou do Léo, por exemplo, a gente começa a fazer com que eles comprem essa ideia, pratiquem essa ideia e evitem ter esse discurso de que eu quero logo fazer 18 anos porque ninguém manda em mim mais. Realmente, a gente não pode mandar mais. Mas e aí, o que você vai fazer na sua vida? Você chegou no seu máximo? Ou com 18 anos é o primeiro passo para você realmente ter uma carreira profissional de sucesso? Então, é muito do nosso discurso aliado com a escola, com os pais individuais. Legal. Professor, ainda falando sobre essa questão da importância da escola, eu estava com o Fábio Lefundes, né, treinador, e ele notou que alguns atletas que têm um nível de escolaridade um pouco maior têm mais fácil você assimilar as ideias, né? E até o Guardiola, indo um pouco para a Europa, ele fala que ele gosta de atletas que ele não tem que explicar demais, que tem mais facilidade na assimilação complexa, e os treinos hoje são mais difíceis, né? O atleta tem que ter um nível de concentração maior, para implementar os conteúdos ali, ele tem que pegar rápido, né? Até para otimizar o trabalho dentro desse imediatismo todo do futebol brasileiro. Você acha que os atletas estudarem um pouco de futebol, de tática, de irem atrás, igual o Fábio estava falando que trocava livros com o Gil quando trabalhou com ele na China. Você acha que isso realmente facilita o trabalho do treinador? Olha, eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Sub-11 do Fluminense. A gente tem um treinador lá, o Dieguinho, e se você passar lá, você vai achar que ele é um jogador também, porque ele é pequenininho, magrinho e novinho. Mas ele é um jogador, ele é um treinador que estimula muito a reflexão dos jogadores. E aí ele passa algumas tarefas, não só dentro de campo, mas fora de campo, que faz esses meninos pensar em futebol. Muitos deles não vão ser capazes de ler um livro de futebol, mas que eles assistam um videoclipe de futebol, que eles comecem a entender o porquê que eles estão fazendo certas ações. E aí eu estou falando do Sub-11. Obviamente, o grau de exigência para o Sub-11 é Muito menor. No Sub-13, você já dá uma outra ferramenta para esse jogador. E por aí vai. Quando esse jogador que está passando por esse processo inteiro chega num Sub-20, ele me pede o vídeo individual dele no final do jogo. Eu não tenho que falar, olha, assiste o seu vídeo individual. Não, o meu capitão da equipe, ele vem, como já veio várias vezes, e fala assim, pô, Edu, cara, eu tô tentando discutir contigo algumas ações que eu fiz, que eu vi no vídeo individual. Ou então, cara, fiz o jogo inteiro de novo, não só o compacto, e cara, a gente tem que discutir um pouquinho sobre o encaixe do volante quando a bola vem na beirada, por exemplo. Estou dando aqui situações hipotéticas. Mas assim, é um estímulo que não vai ser da noite para o dia. É o processo sendo desenvolvido desde lá de baixo para que aquilo ali vá progredindo pedagogicamente, que aquele comportamento vire um hábito, vire uma necessidade e aí que parta do jogador. Porque toda vez que nós, na comissão técnica, a gente fica passando muita tarefa que eles não foram estimulados anteriormente,
obviamente demora mais a aquisição daquele conhecimento. Então a gente tem que entender o contexto. Eu estou falando de Fluminense. Eu estou falando de um processo que hoje ele está bem maturado. Estou falando de jogadores que hoje são primeiros anos meus de 2002, que estão com um processo muito bem desenvolvido desde o sub-12, desde o sub-13. Então, quando eu converso com esses meninos, o entendimento deles, tático, técnico, físico, eles sabem muito mais do que um menino, de repente, que não teve esse estímulo no final. Então, a gente tem esse propósito lá em Xerém, né? Faça uma melhor pessoa que teremos o melhor jogador. E a gente entende que o futebol, ele é a ferramenta que a gente acessa para desenvolver toda essa capacidade intelectual também. Mas, com certeza, o jogador indo na escola, que é uma premissa nossa, ele vai estimular muito essa situação intelectual e vai facilitar o nosso trabalho para ensinar futebol. Interessante. E nesse ponto aí você mostra como é que é importante o trabalho a longo prazo, né? Porque se não tiver continuidade de uma ideia, de um planejamento estratégico desde o sub-12 até o sub-20, que hoje você já está colhendo os frutos junto desse trabalho integrado entre todos, que começa lá atrás, nada dá certo. Tu acha que ainda falta no futebol brasileiro em geral, pessoas inteligentes como o trabalho de vocês aí, convencerem também os dirigentes estatutários dessa importância do trabalho a longo prazo na base? Acha que esse é o grande detalhe que ainda falta para a gente dar uma alavanca boa no futebol brasileiro? Eu acredito que o dirigente estatutário já não é a mesma pessoa que era 10 anos atrás. O próprio Melhorou, né? Eu também te vejo. dirigente, hoje, o presidente, um vice-presidente. Por quê? Porque eles são pessoas que convivem no futebol há muito tempo. E são pessoas geralmente extremamente observadoras. E eles conseguem observar um trabalho bem conceituado de um trabalho não tão bem conceituado. O que a gente está hoje mudando um paradigma um pouco maior no futebol é que não é somente ser campeão estadual sub-12. Não é somente ser campeão da Copa do Brasil sub-17. A gente tem diversos trabalhos que às vezes a equipe não foi campeã, mas ela gerou inúmeros jogadores. O Grêmio é um desses, o Botafogo é outro desses, o Fluminense é outro desses, que às vezes não conseguiu ser campeão nos juniores há 3, 4 anos atrás, mas que conseguiu revelar jogadores que deram resultado no profissional. Então, eu acredito que, com certeza, nós, profissionais do futebol, nos capacitando, os dirigentes estatutários, observando isso, também vão contribuir muito. Porque são pessoas observadoras, são pessoas que vivem nesse meio há muito tempo. Eu aprendo demais com meus dirigentes estatutários. Eu aprendo coisas com eles que eu não vivi ainda. Eles me contam de máquina tricolor. Eles me contam da arrancada de 2009 do time de Guerreiros. Então, de nuances de vestiário, de nuances de concentração no hotel, de tomadas de decisão do treinador da época. Ou seja, são observações que eles tiveram, que eles agregam a nós nesse momento. Então, eu acredito que é sempre uma troca. Eu não sou melhor que ninguém. Tem certas competências que eu domino mais do que outras competências. Mas as pessoas que têm ao meu redor, quando entendem que existe conteúdo, que existe direcionamento, que existe uma filosofia ali, eu acredito que elas vão comprar essa ideia e vão agregar valor a esse tipo de situação. Interessante. Você tem um grande dirigente aí que é um parceiro nosso aqui, que é o Mário Bittencourt, já teve em vários eventos aqui do FootClass, é um grande expoente aí do direito desportivo. Professor, batemos mais de 50 minutos aí, eu quero te agradecer, respondeu muito bem todas as perguntas, um bate-papo bem de qualidade. Muito obrigado. Para quem perdeu ou chegou no meio aí, daqui a pouquinho a gente vai estar subindo essa live para o YouTube. Obrigadão, viu, professor, por ter cedido esse tempo com a gente. O prazer é meu. Eu acredito que nesse momento de quarentena a gente tem que botar a cabeça para funcionar e nada melhor do que discutir futebol. Fico muito feliz com as pessoas que estão mandando recado aqui para a gente. Obviamente não tem como eu falar todas elas, Não mas tem são como. pessoas, algumas muito próximas, outras atletas das categorias de base do Fluminense de outros clubes que a gente passou. E isso gera um interesse, gera esse aprendizado mútuo. Então fica aqui o meu muito obrigado à FootClass pela oportunidade, pelo espaço e falar que vocês podem contar comigo para próximos eventos e um grande sucesso para essas iniciativas que vocês estão tendo. Tamo junto, professor. A gente que agradece. Um grande abraço. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau.